Boa noite. Estão abertas as inscrições para o SISU. O Sistema de Seleção Unificada é uma ótima oportunidade para quem quer ingressar na vida acadêmica em uma instituição pública. Uma grande vantagem é dar ao estudante a chance de concorrer a vagas em todo o Brasil sem os deslocamentos para fazer o vestibular. Outro ponto positivo, a seleção é baseada no Enem. Uma boa nota no exame aumenta a chance de acesso pelo Sistema Unificado. A educação universitária parece ganhar mais democratização no país dos não graduados. E hoje você também vai ver que tem votação do Plano Nacional de Educação. Em reunião extraordinária, deputados devem votar hoje destaques do PNE. E da Espanha, Juan Carlos renuncia em favor do filho. O governo endurece lei antifumo e proíbe fumódromos. E ainda, a máquina que faz câmbio de moedas automaticamente. O Congresso se reúne hoje extraordinariamente para algumas votações. Na pauta está o projeto de lei que institui o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Faltam votar alguns pontos específicos da base do projeto que foi aprovado na semana passada. O PNE traz 20 metas para melhorar a educação. Como garantir que todas as crianças de 4 a 5 anos estejam na escola, acabar com o analfabetismo, aulas em tempo integral para pelo menos 25% dos alunos da educação básica, triplicar as matrículas de cursos técnicos profissionalizantes. E para que tudo isso vire realidade, o plano obriga o governo federal a investir até 2024 10% das riquezas do país em educação, quase o dobro do que é investido atualmente. Aprovado o Plano Nacional de Educação. Muito bem! O texto base foi aprovado com festa, mas o plenário ainda precisa votar os destaques, que são tentativas de mudar a proposta. O mais polêmico deles quer retirar do investimento mínimo obrigatório os gastos com programas como o FIES, o ProUni e o Ciências Sem Fronteiras, que são parcerias com a iniciativa privada. Eu chamo a responsabilidade de todos aqueles que têm compromisso com a educação para nós votarmos o projeto que saiu da Câmara para o Senado, e não o retrocesso do Senado, que tira a verba da educação pública. Eu não vejo problema nenhum em que esses programas que são exitosos, ProUni, FIES, Ciências Sem Fronteiras, que colocou 60 mil, que está hoje com 60 mil jovens na pós-graduação, em doutorados, em universidades do resto do país, façam parte dos 10%. Pelo contrário, eu os defendo porque tem recursos para tudo. Começaram hoje as inscrições para o segundo processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Podem se inscrever os estudantes que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições devem ser feitas pela internet por quem pretende entrar em uma universidade pública. O prazo termina na próxima quarta-feira. O resultado da primeira chamada deve acontecer no dia 6 de junho. E junto com a abertura das inscrições para o SISU, foi inaugurado hoje um novo campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa área de 80 hectares, em Cachoeira do Sul, serão construídos 15 prédios que vão sediar o segundo campus da Universidade Federal de Santa Maria. Os primeiros prédios devem estar construídos em 2 anos. Na fase inicial, vão ser oferecidos os cursos de arquitetura, urbanismo, engenharia elétrica, mecânica e de transportes e logística. E paralelo à atual fase de elaboração do projeto, a UFSM deu hoje o pontapé inicial para o início efetivo do processo acadêmico. Foi anunciado o acesso às 200 vagas da extensão através do Sistema Único de Seleção Unificada, o SISU, cujas inscrições começaram hoje em todo o país, com encerramento na quarta-feira. É importante destacarmos que o aluno não deixe para a última hora, porque sabemos que muita gente perde inscrição pelo fato de bloquear a linha e ele ficar sem poder fazer a sua inscrição. Então destacamos a importância de todo daquele candidato, daquele aluno
que fez o Enem em 2013, ele poderá então se inscrever para uma vaga dos 5 cursos aqui do campus de Cachoeira do Sul. Até a estrutura nova da extensão da Universidade Federal de Santa Maria sair do papel, os 5 cursos oferecidos nesta primeira fase de implementação do projeto funcionarão neste prédio. Isso será temporário, mas isso também já será suficiente para alterar a rotina e a realidade da cidade de cerca de 85 mil habitantes. Há possibilidade de estar vindo aqui para Cachoeira em torno de 300 profissionais, professores e funcionários do campus Cachoeira, né? E mais, no final do projeto, cerca de 4 mil alunos. Então, a nossa realidade certamente vai ser muito diferente daqui a 2, 3, 4 anos. São profissionais que vêm para cá trabalhar com um poder aquisitivo bem elevado, né? Vai mudar, inclusive, a história do comércio de Cachoeira do Sul, né? Como já está hoje na questão aí dos aluguéis de casas e apartamentos, né? Já se tem algumas dificuldades nesta área. Esta etapa do SISU oferece 51.412 vagas em 1.447 cursos em 67 instituições públicas de ensino superior. A primeira lista com os chamados sai nesta sexta-feira, dia 6 de junho, com matrículas de 9 a 13 de junho. A segunda chamada será dia 24 de junho, com matrículas de 27 de junho a 2 de julho. As inscrições são exclusivamente pela internet no site do SISU. O rei da Espanha, Juan Carlos, decidiu abdicar do reino em favor de seu filho, Felipe de Bourbon, o príncipe de Astúrias. O anúncio surpresa foi dado hoje pelo chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy. Juro por Dios y sobre los santos evangelios. Nos próximos dias, esta imagem se repetirá na pessoa do príncipe de Astúrias, Felipe de Bourbon, assim que se tornar pública a abdicação do rei Juan Carlos da Espanha. O anúncio inusitado foi feito hoje pelo chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, no Palácio de Zarzuela. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Astúrias. Horas depois, o rei Juan Carlos se dirigiu à nação para explicar os motivos da sua renúncia. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. A notícia tinha sido um segredo bem guardado até hoje. Segundo fontes oficiais, o rei começou a pensar na abdicação desde o último mês de janeiro. Trata-se de uma decisão estritamente pessoal. A notícia da renúncia do rei da Espanha pegou muita gente de surpresa e repercutiu em todo o mundo. Uma vez espalhada a notícia da renúncia do rei Juan Carlos da Espanha, estas foram as primeiras opiniões dos cidadãos. A imprensa internacional destacou a notícia em suas manchetes. Em primeira mão no Twitter, a notícia logo se espalhou. O rei Juan Carlos I permaneceu no trono por 39 anos, exercendo um dos reinados mais longos da história. O Congresso Mundial Judaico pediu mais educação sobre o Holocausto nazista com o objetivo de conter o aumento da violência antissemita na Europa. Nesta segunda-feira, o Congresso Mundial Judaico pediu mais educação sobre o Holocausto. Isso porque houve um ataque contra o Museu Judaico em Bruxelas que matou 3 pessoas e deixou uma gravemente ferida. Os membros do Congresso belga, que pertencem à comunidade judaica, visitaram o santuário improvisado do lado de fora do museu
para orar pelas famílias das vítimas do ataque de 24 de maio e avaliar os acontecimentos recentes. Um homem francês de 29 anos foi preso sob suspeita de ter realizado os assassinatos, depois de ter voltado de combates com rebeldes islâmicos na Síria. Mehdi Nemouché foi detido na sexta-feira depois de uma verificação aleatória em um terminal de ônibus na cidade francesa de Marsella. O rapaz estava carregando um rifle Kalashnikov, além de uma outra arma e munição. O promotor parisiense François Molin disse a jornalistas que Nemouché estava carregando um vídeo com uma voz parecida com a dele, falando ser o responsável pelos disparos. Em Bruxelas, falando à imprensa depois das orações, o presidente do Congresso Judaico Mundial disse que o recente ataque contra os judeus na Europa mostra uma falta de compreensão sobre o Holocausto nazista. Ele apelou para uma melhor educação sobre o assunto. Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, oficializou nesta segunda-feira seu novo governo de unidade em um gesto de aproximação entre as facções Fatah e Hamas. Durante a cerimônia televisionada, Abbas apresentou o gabinete como o anúncio do fim da divisão palestina que causou grande dano para a nação. O gabinete terá 17 ministros, incluindo o cargo de premier, hoje nas mãos de Rami al-Hamdallah. Autoridades britânicas e portuguesas começaram nesta segunda-feira uma operação de rastreamento perto do local onde há 7 anos a pequena Madeleine McCann desapareceu quando estava de férias com sua família no sul de Portugal. Durante a manhã, a polícia portuguesa e os inspetores da Scotland Yard delimitaram um perímetro de segurança ao redor das zonas que pretendiam começar o rastreamento. Está previsto que a operação dure entre 5 e 7 dias. Separatistas pró-Rússia na cidade oriental ucraniana de Lugansk disseram nesta segunda-feira que 5 pessoas morreram em um ataque aéreo contra um prédio administrativo do governo que está ocupando. Um vídeo mostrou uma explosão, mas não ficou claro onde se originou. O incidente aconteceu no mesmo dia em que o governo ucraniano disse que separatistas atacaram uma base da Guarda de Fronteira em Lugansk. Pelo menos 20 pessoas morreram e quase 70 ficaram feridas quando o exército líbio e as forças de um ex-general combatiam militantes islâmicos na cidade oriental de Benghazi na segunda-feira, disseram fontes médicas. A Líbia vive uma crise prolongada 3 anos após a guerra apoiada pela OTAN, que derrubou Muammar Gaddafi, com facções regionais islâmicas, anti-islâmicas e políticos envolvidos no conflito. Tropas especiais do Exército também foram vistas movendo reforços para a área de combate no oeste de Benghazi, a segunda maior cidade da Líbia. Agora são 7h12 no horário de Brasília e daqui a pouco, depois do intervalo, Dilma assina decreto para endurecer leis contra o cigarro. Depois de aumentar impostos, o governo decide proibir de vez o fumo em locais públicos.